Olá a todos, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos ver a aula 10 da nossa apostila, que vai da página 34 até a página 37. Então nós vamos ver Vida Espírita 2, Percepções e Sensações. Percepção é a faculdade que os espíritos e almas têm de perceber o mundo à sua volta. Faculdade é essa que nos espíritos desencarnados é muito mais acurada do que nos encarnados. Isso ocorre em função da matéria compacta, corpo físico, que representa a verdadeira entrave para a livre manifestação das suas faculdades. Livres da matéria, a inteligência e demais potencialidades se revelam em toda a sua plenitude. Porém, a maior ou menor expressão de tais atributos está diretamente relacionada ao grau evolutivo de cada um. Ou seja, quanto mais se aproxima da perfeição relativa, maior é a percepção que os espíritos têm da realidade que os cerca. Assim, espíritos ainda inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Isso significa que, enquanto os espíritos superiores conhecem em grande extensão o princípio das coisas, os inferiores não sabem mais do que sabem os homens de igual condição evolutiva. Então, dá para a gente ver que o grau de percepção está diretamente ligado à evolução do espírito. O espírito mais evoluído ele consegue perceber mais, inclusive eles observam a aura dos outros, né? Nós encarnados, por exemplo, eles observam a nossa aura e eles sabem da nossa condição evolutiva. Então, por isso que dizem que no plano espiritual não tem como esconder aquilo que a pessoa é. Você mostra, porque se você tem maus sentimentos, a sua aura se torna mais escura, é automático. É independente de você fazer ou não alguma coisa. Se você tem maus pensamentos, maus sentimentos, a sua aura é mais escura. Se você tem sentimentos puros, elevados, a sua aura é mais clara, é menos compacta, né? Então, só de olhar para você, o espírito mais elevado um pouco já sabe da sua condição evolutiva. Não tem como esconder. Percepção exterior. Com relação à percepção exterior, os espíritos veem por si mesmos, não necessitando de luz externa. Aqueles que são bons livraram-se das trevas, que são peculiares apenas aos que passam por grandes expiações. Desfrutam da faculdade de ver, a qual reside em todo o seu ser, assim como a luz que se encontra em todas as partes de um corpo luminoso. Trata-se de uma espécie de lucidez que se estende a tudo e para a qual não há trevas. Ela abrange o espaço, o tempo e as coisas, e é por isto que a visão do espírito independe de luz exterior. O espírito, principalmente o que é mais elevado, ele tem a percepção de forma bem mais acentuada que a gente imagina. Ele não precisa de olhos para ver alguma coisa, ele sente pelo corpo todo, ele ouve pelo corpo todo. Assim como o Sol, ele é um astro, está a milhões de quilômetros de distância, ele irradia luz e calor para todos os locais, né? Só ele não vai irradiar se tem uma caixa bem hermeticamente fechada, de um material que a luz do solar não consiga penetrar. Mas se deixar uma frestinha, por pequena que seja, a luz, a claridade já preenche aquele espaço. Assim é a percepção do espírito, ele percebe pelo corpo todo, né? Então, assim como se ele visse, como se ele ouvisse por todo o corpo. Percepção do tempo. Os espíritos vivem fora do tempo tal como é concebido no plano físico, pois a medida temporal praticamente deixa de existir para eles, enquanto para os encarnados os séculos são longos. Para os desencarnados não passam de instantes que se diluem na eternidade. É difícil a gente compreender isso, mas o tempo para eles é muito, assim, para eles que eu digo,
para os que estão no plano espiritual é muito relativo, muito relativo. Para nós, um século é muita coisa. Nossa, um século, 100 anos. Mas se você pegar isso aí perante a eternidade, você vê que não é nada. É um segundo. Então é tudo muito relativo. Conhecimento do passado e do futuro. O conhecimento do passado e do futuro é muito relativo para os espíritos. Quanto mais evoluídos, mais noções têm do passado e pressentem com maior nitidez o futuro. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, lhes parece presente. Contudo, nenhum espírito da ordem elevada tem completo conhecimento do futuro, pois este somente pertence a Deus. Então, assim, o conhecimento do futuro depende de uma série de fatores. Se você pegar um espírito e querer saber o futuro dele, é difícil, porque vai depender muito do livre-arbítrio dele, da escolha que ele, como espírito, fizer. Tipo assim, vou dar um exemplo bem rústico, mas que serve para ilustrar. Quando você vai num restaurante self-service, lá tem vários pratos, várias travessas, tigelas, várias. E você escolhe aquele que você quer comer. Vai pondo no seu prato. Você não vai pegar tudo que tem lá, porque não cabe no prato, né? Mas você vai escolher os alimentos que você gosta. Então, e alguém que for fazer uma previsão, muito provavelmente ele vai errar, porque poderá acontecer que ele aposta que você não vai pegar determinado alimento e você vai e pega. Vamos ver como é que está. E aí a previsão dele falhou. É assim, é a escolha. Então, o nosso futuro depende da nossa escolha. Aí é difícil de alguém prever algo, né? Mesmo o espírito mais elevado, ele não tem a previsão completa do nosso futuro. Ele poderá prever coisas básicas. Tipo assim, se você leva uma vida desregrada, se você emite muitas vibrações negativas, levando essa vida desregrada, é lógico que você vai ter um futuro não muito agradável, né? É previsível isso. Mas ele pode falar que você vai passar por determinadas circunstâncias, dependendo, porque ele está vendo o que você está fazendo. Dependendo do que você está fazendo hoje, você vai sofrer amanhã. Então é dessa forma. Mas assim, via de regra, conhecer o passado eles conhecem com mais facilidade, e o futuro, né, eles têm uma facilidade pelo seu comportamento atual, não que está pré-determinado. É diferente, por exemplo, né, diferente entre aspas, tá? Quando você vai numa cartomante, nada contra as cartomantes, o problema é delas, mas quando você vai, ela prevê o seu futuro, né? Quer dizer, ela tá jogando coisas que poderão acontecer ou não. E normalmente eles preveem assim, coisas boas, né? Difícil. Ela prevê alguma coisa e fala assim: olha, mude a sua vida agora, porque no futuro vai. É difícil, sempre você vai ter coisas boas. Eu estou falando assim porque eu não sei, eu nunca fui no cartomante para eu saber, mas a gente ouve, né, as pessoas comentarem. Então é um tipo de coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Percepção da música e das belezas naturais. Os espíritos desencarnados, por terem as percepções mais afloradas, têm suas qualidades sensitivas mais desenvolvidas. Portanto, são mais sensíveis à música, principalmente à música celeste, muito mais perfeita do que a do mundo material. A mesma sensibilidade se revela também no que diz respeito às belezas naturais dos diferentes mundos espirituais. Embora tais belezas sejam tão diversas que estamos longe de as conhecer, os espíritos são sensíveis a elas, segundo as aptidões para as apreciar e compreender.
Então, tudo no espírito é mais aguçado, né? A sensibilidade também. Então, ele consegue perceber a beleza com muito mais intensidade que nós encarnados, pela sua sensibilidade ser mais apurada, ser mais desenvolvida. Intuição de Deus. Respondendo a uma pergunta sobre se os espíritos veem Deus, os benfeitores espirituais afirmam que somente espíritos superiores o veem e compreendem, enquanto os menos evoluídos sentem intuitivamente. É assim que o espírito inferior não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Somente os espíritos superiores têm a capacidade para ver Deus. Por quê? Porque eles já se depuraram de tudo quanto é defeito. Já são superior porque já não tem mais nada de defeito, não tem mais nada que possa entravá-lo. Eles são puros. E é preciso a condição de pureza de todos os sentimentos, atos e tudo para poder estar numa condição vibratória, satisfatória para conseguir enxergar a Deus. É meio difícil. Sofrimentos dos espíritos. Os espíritos conhecem os sofrimentos, porque passaram por eles na existência corpórea, mas quando desencarnados não o experimentam materialmente como sucede com os encarnados. Não sentem a sensação de fadiga, e quando a sentem é tão somente resultado de sua pouca elevação moral. Deste modo, não precisam de descanso corporal, pois não são dotados de órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão de sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. E normalmente é fadiga emocional, né? Porque eles, assim, cansaço físico eles não sentem, não tem. É mais assim, precisa de um descanso mental, vamos chamar assim. De modo geral, os espíritos, quando desencarnados, gozam de percepções e sensações diferentes daquelas que tiveram quando encarnados. Tudo dependendo da elevação moral que tenham atingido. Retorno, o título agora, Retorno à Vida Corporal. Prelúdio do retorno. A uma pergunta se os espíritos sabem em que época reencarnarão, os benfeitores espirituais esclareceram que, assim como um cego pressente quando se aproxima do fogo, os espíritos desencarnados sabem que terão que retornar a um corpo, do mesmo modo que um encarnado sabe que um dia vai morrer, ignorando, no entanto, quando isso se dará. Então eles também não têm essa ciência, né? Eles não sabem quando vão reencarnar. Portanto, a reencarnação é uma necessidade imperiosa para a evolução do espírito, assim como a morte é necessidade da vida corporal. Não obstante, muitos espíritos não compreendem tal necessidade em razão do seu estado ainda inferior. Neste caso, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui motivo de sofrimento. Os espíritos podem apressar o momento da reencarnação se assim desejarem. Do mesmo modo, podem dilatar esse tempo recuando diante da prova que os aguarda, pois entre eles há os que são indecisos e indiferentes. Aqui cumpre esclarecer que aquele que deliberadamente prolonga seu tempo na erraticidade será responsabilizado por isso, visto que procede como doente que recusa o medicamento que poderá curá-lo. Contudo, o espírito não pode permanecer indefinidamente no estado de erraticidade. Cedo ou tarde, sentirá a necessidade de progredir, pois todos têm que se elevar, obedecendo aos desígnios de Deus. Ele pode escolher também o corpo,
porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Quando nós não temos condições de escolher, ainda somos imaturos, quando estamos no plano espiritual, e a nossa imaturidade não nos permite uma escolha adequada para o que a gente tem que fazer, seja prova, seja expiação, normalmente os nossos mentores nos ajudam nesta escolha, apontando o que a gente deve passar aqui para poder quitar certos débitos, expiar as falhas que tivemos e tal. E as provas, que a gente precisa passar, que tem que vencer muito vício que a gente tem que vencer, e é uma provação para a gente. A gente vai estar em contato direto com aqueles vícios, no intuito de combatê-los e esperando vencê-los. A gente recebe toda ajuda nesse sentido. Mas quando o espírito não quer, porque não quer de jeito nenhum, e há necessidade imperiosa, ele poderá ser encaminhado para a reencarnação compulsória. Isso é muito difícil para o espírito, porque ele já vem sem querer, obrigado, mas tem que vir. E aí pode ter certeza que é uma vida plena de sabores, de problemas, de sofrimento. Mas é necessário para o aprendizado. União da alma ao corpo. Segundo a orientação dos espíritos, a união da alma ao corpo começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Então, a partir do momento que há a concepção, que o espermatozoide fecunda o óvulo, já ali começa a reencarnação. Já tem um espírito designado para ocupar aquele corpo que vai começar a se formar. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. Então, desde esse momento, já é determinado. O espírito pode, via de regra, escolher o corpo no qual irá reencarnar, para que as imperfeições que este apresentar possam servir de provas que o auxiliarão no seu progresso. Mas os laços são frágeis, porque podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante as perspectivas da prova pela qual tem de passar. Então, mesmo já estando ligado por um laço fluídico com aquele feto, o espírito pode recuar, não querer mais. E é onde ocorrem os abortos espontâneos, porque aquele corpo já não tem mais um espírito que vai animar, e ele não sobrevive sem o espírito. O espírito, uma vez unido ao corpo e não podendo mais retroceder, pode mais lamentar a escolha feita, mas não pode mais desistir, pois em muitos casos ele desconhece as provas pelas quais tem que passar. Isso tem sido a causa de muitos espíritos, quando encarnados, acharem que as provas escolhidas foram superiores às suas forças e recorrerem ao suicídio. Então, ele pode recuar até o momento que houve a concepção, já tem aquele laço fluido, mas a partir do momento em que começa a se formar o feto, as células já começam a se dividir, a se multiplicar, ele já não tem mais como recuar. Ele já fica como se estivesse preso aquele corpo. E aí ele tenta recuar e não consegue. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito desfruta ainda de algumas das suas faculdades.
pois a contar do instante da concepção, ele começa a entrar num estado de perturbação, que se intensificará até o nascimento. Nesse estado, ele experimenta uma fase quase idêntica ao sono de um espírito encarnado. Então, ele vai entrando em perturbação. Ele é preciso para que ele possa esquecer a vida que ele teve, né? A vida anterior. Esquecer quem ele é. Ele precisa para poder progredir. Porque se a gente lembrasse, né? Alguns casos há que lembram, mas se todos nós lembrássemos do nosso passado, da nossa vida anterior, seria um inferno viver aqui. Imagine você, eu recebo um filho, né? Com a maior alegria, maior, né? Feliz. E se eu lembrasse que aquele espírito que está reencarnando como filho, como meu filho, foi alguém que eu tirei a vida no passado. Alguém, um inimigo ferrenho, que eu não suportava. E se eu lembrasse, eu não iria sentir bem com aquela criança. Eu iria querer matar de novo, né? Porque eu não iria querer uma pessoa assim na minha vida, na minha família, ainda mais como meu filho que eu tenho que educar. Então o esquecimento é necessário, e ele também, né? Se você renasce, e você lembra que seus pais foram seus verdugos, que eles te judiaram muito, fizeram barbaridades com você, você não vai gostar deles, de jeito nenhum, você não vai ter sentimento de amor por eles. Pelo contrário, você vai sentir repulsa, seria terrível. Então, o esquecimento é necessário para que haja o reajuste, o perdão, para que o ódio se transforme em amor e por aí vai. Aborto. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, porque representa uma transgressão à lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao retirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Em qualquer momento, a partir do momento que houve uma concepção, a mulher ficou grávida, é crime praticar o aborto. É como matar uma pessoa. É crime, né? Só que assim, se você matar uma pessoa, você vai responder criminalmente por isso. Tem as leis que vão te colocar na cadeia, etc. O aborto já não. Né? Não é, pelas leis humanas, não é considerado crime, principalmente quando está no início da gestação. Mas é crime sim, é a mesma coisa você tirar a vida de uma pessoa. Mesma coisa. Então, a mulher teria que se precaver um pouquinho mais, né? E o parceiro também, porque só a mulher, né? O parceiro também deve, se não querem ter filhos, então usa preservativo, a mulher toma pílula, faz, né, o necessário para evitar uma gravidez indesejada. Porque uma vez grávida, se praticar o aborto, está cometendo um crime sim, e vai responder por ele, não tenha dúvida. Habitualmente, nunca, sempre somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Antes do renascimento terrestre, com amparo e a supervisão de instrutores espirituais, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então, eles nos auxiliam na formação da nossa família, como vai ser, quais espíritos devem renascer junto a nós, para que a gente, né, tenha uma reencarnação bem proveitosa, no sentido de praticar o perdão, acabar com mágoas, com tristezas, fazer com que o amor prospere e assim vai. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, prorrogando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, normalmente, quem vem na nossa família? São pessoas que, muitas vezes, nós fomos companheiros de crimes, companheiros de coisas infelizes.
e a gente progrediu um pouquinho, melhorou um pouquinho e traz esses antigos companheiros, antigos comparsas, na nossa família, para que a gente, com o nosso exemplo, com a nossa instrução, consiga fazer com que ele volte a trilhar o caminho do bem. Né? A gente vai burilando o seu caráter, os seus instintos, os seus defeitos, e é assim que ele vai se melhorando, e nós também. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas, e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isto ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, veja bem, o aborto criminoso, o espírito fica ligado com muito ódio da progenitora. E o que acontece é que ocorrem essas obsessões terríveis, cruéis, que chega a tisnar a própria razão da pessoa. Acaba enlouquecendo, vai parar em sanatórios e tal, né, com problemas mentais, e nada mais é do que um obsessor terrível, é exatamente aquele que foi expulso do seu ventre, que foi abortado. Né? Ele fica com muito ódio, e aquele ódio fica constantemente bombardeando a mente da mãe e ela acaba muitas vezes enlouquecendo. É muito sério, gente. Isso aí é muito sério. Então a gente tem que pensar um pouco melhor antes de fazer um ato desse, porque poderá ser um inimigo que está ali voltando, né, para conviver junto, porque o pai e a mãe, eles amam os filhos incondicionalmente. Sendo assim, a lei do amor, o carinho, o amor com que eles vão cuidar desse filho, que eles vão tratar, vai amenizando aquele ódio instintivo. Né? Ele não vai se lembrar, mas ele tem aquele instinto. Ele não gosta do pai, ele não gosta da mãe, ele não sabe por quê. Às vezes ele se sente até culpado, né, por não gostar, mas ele é uma coisa instintiva, que está no subconsciente dele. Ele sabe que aquele ser que está ali como pai, como mãe, numa vida passada já prejudicou muito ele, por isso ele não gosta. Mas ele não tem essa noção, ele não tem este conhecimento, ele só sente uma aversão que ele não sabe dizer de onde e por quê, e muitas vezes ele se sente até culpado. E aí, com o tempo, né, o amor, o carinho, né, com que ele vai sendo cuidado, ele acaba cedendo ao amor, e aí passa, né, deixa de ser aquele inimigo e passa a ser o amigo, ou aquele filho que, né, carinhoso também. E se ocorre o aborto, aquele ódio que tinha antes volta com intensidade maior ainda, porque ele compreende que ele iria ter uma chance de progredir e mais uma vez
aquele ser que prejudicou tanto ele no passado volta a prejudicá-lo praticando o aborto, impedindo ele de progredir, de reajustar os erros dele. Mais uma vez prejudicou. Então aquele ódio que já era intenso aumenta mais ainda. Por isso essas obsessões tão cruéis com as pessoas que normalmente fazem o aborto. Então pensemos um pouco nisso antes de praticar qualquer crime nesse sentido. Gente, aqui termina a nossa aula, né, a 10ª aula. Na próxima aula, que será a aula de número 11, nós continuaremos a ver o retorno à vida corporal e vamos estudar as faculdades morais e intelectuais. Então, até lá.